É fato que muitos não entendem o valor da comunicação, do falar, do viver, do ouvir e do cantar. A comunicação é o que nos conecta. E quando ela falha, a vida inteira muda. Oi, meu nome é Ulisses, tenho 13 anos e eu vim contar como a fonoaudiologia impactou minha vida. Minha alteração era uma das mais raras. Eu trocava o som do S pelo som do X. O Pedro olhou em todo canto e não achou dodinho de chumbo. O amigo de Pedro achou o boneco dele. Isso estava afetando muito minha interação social, porque eu estava com vergonha de conversar com as pessoas e até mandar um simples áudio. É um tempo muito difícil para mim como mãe, também para o meu filho. Leti está passando por essa situação, se constrangendo da sociedade, dos seus coleguinhas, na escola. As pessoas já estavam fazendo bullying com ele, imitando a vozinha dele, né? Ele que não queria mais mandar um áudio no telefone. Então, eu, como mãe, eu já não suportava mais ver ele nessa forma. Minha mãe me levou ao fono e minha vida foi mudada. Agora eu consigo apresentar os trabalhos da escola sem medo e sem vergonha. Seguimos para Sobral, no coração do Ceará, onde a tecnologia e a ciência caminham juntas. E é aqui que ouvimos a experiência da doutora Daniele, fonoaudióloga que atua na área de audiologia. Está sentindo dificuldade para ouvir quando as pessoas falam com você? Dependendo da idade da criança, nós temos formas diferentes de avaliar a audição dessa criança. Uma criança que já tem seus 7 aninhos, maiorzinha, 5 anos, 4 aninhos, a gente já consegue realizar com ela uma audiometria tonal e vocal, no qual a criança entra dentro de uma cabine, coloca-se um fone de ouvido na criança, essa criança vai ouvir estímulos sonoros e ela vai me dar resposta ou levantando a mãozinha ou apertando a perazinha de resposta. E a gente entrega e explica para a criança. Existe também um exame chamado imicanciometria, no qual é avaliado como está a mobilidade da membrana timpânica, como está o funcionamento do ouvido externo e o funcionamento do ouvido médio. A intervenção precoce é muito importante e ela pode mudar a vida da criança. Sou surdo, então eu tenho surdo bilateral de 2 lados, desde a nascença, na verdade. E aí no processo de eu descobrir, de eu estudar mais sobre essas questões, eu fui entendendo também parte do meu pessoal. Tudo começou quando eu nasci prematuro, e aí eu tive infecção hospitalar, pneumonia, várias questões que acometeram a chegada da surdez, inclusive a chegada da incubadora e tudo mais. E aí que a fono entrou, né, na minha vida, mas não nessa hora diretamente, porque lá em 2004 não se tinha ainda, fazia o teste da orelhinha, como é feito hoje, com aquele aparelho pequeno e tudo mais. Era feito com um enorme aparelho, tinha em lugares restritos, então acabou que eu fui descobrir a surdez lá pelos 5 anos, e com 5 anos comecei a utilizar aparelho auditivo. E num dia qualquer, fazendo a audiometria anual, a fonoaudióloga me questionou, quando eu estava lá no ensino médio, sobre o meu futuro, o que é que eu pretendia fazer. E me indicou a fonoaudiologia. E aí eu comecei a pensar sobre o propósito do que eu queria fazer na minha vida daqui para frente. E como eu falo abertamente no meu perfil do Instagram, na internet em geral, sobre surdez e a luta anticapacitista, eu decidi que a fonoaudiologia poderia abrir um caminho no meio disso. Porque aí eu poderia ajudar pessoas, assim como eu, representando uma delas. E aí, como eu havia relatado antes, no meio de uma geometria, acabaram me indicando o curso da fonoaudiologia. Foi justamente a coordenadora do curso, a doutora Edinho. Eu só tenho a agradecer pelo curso e por todas as oportunidades que me fez ser quem eu sou hoje. Porque com certeza eu acho que quando você procura um futuro, ainda mais um processo acadêmico, você começa a pesquisar sobre áreas mais científicas, você começa também a entender um pouco sobre você. A fonoaudiologia tem
um trabalho muito importante junto com esses pacientes que são protetizados, porque logo após a protetização há a necessidade de um acompanhamento fonoterápico, onde essas crianças vão ser estimuladas a parte auditiva, na detecção, na seleção desses sons, né, que elas vão ser identificados e assim elas vão tendo um melhor aprendizado dessa parte auditiva. Depois de compreender a importância da audição e do acesso às tecnologias, seguimos para outra dimensão da comunicação, a voz. É nesse momento que conhecemos a história de uma cantora que enfrentou um pólipo nas pregas vocais e precisou reconstruir sua própria voz. Oi, gente, eu sou Mara Lavigne, sou cantora e futura fonoaudióloga. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre a minha história com a fonoaudiologia. Então, em 2022, eu adquiri um pólipo na prega vocal esquerda, que foi obra de muito cantar sem uma fonoterapia, sem um acompanhamento, cantar por cantar. Eu chegava a fazer 7 shows por fim de semana com duração de 3 horas e às vezes até 4. Então eu forcei demais essa minha prega vocal. Teve um show que foi o ápice de tudo. Nesse show eu não consegui realizar as 3 horas que estava combinado no contrato. Eu fiz apenas 1h30. Foi então que eu fui atrás de um profissional para que me ajudasse no que estava acontecendo, porque eu já tinha ficado rouca, mas não por tanto tempo. Então eu fui até um profissional, o Dr. Hélio, e ele fez uma anamnese e nós juntos descobrimos que eu, além de cantar errado, porque eu forçava demais, eu ainda tinha refluxo, o que contribuía para a piora desse pólipo. Então, a gente começou a fazer fonoterapia e eu fiquei um tempo afastada da música, mais ou menos uns 15 a 20 dias. Nesse período eu fui recuperando a minha voz aos poucos, porém não ficou 100% de jeito nenhum. Voltando para a música, eu comecei a fazer terapias. Comecei a ter esses hábitos que eu não tinha antes. E aí chegou a coragem de fazer a cirurgia. Eu fiz em 2024, em maio, porém eu tive que ficar um mês sem cantar, porque a ideia era que o edema ao redor do pólipo ele diminuísse para que o doutor fosse muito preciso e retirar apenas o pólipo. Então eu fiquei um mês sem cantar antes da cirurgia. Logo após, fui liberada para a fonoterapia. Começamos com exercícios leves e depois aumentando para fortalecer essa prega vocal. Hoje, com mais de 1 ano de cirurgia, eu estou fazendo 3 shows por fim de semana, graças a Deus e à fonoaudiologia. Então, eu tenho uma história muito linda com a fono. Eu só tenho a agradecer porque ela revolucionou aí a minha carreira de cantora. E por isso que eu resolvi trocar de nutrição para fonoaudiologia, porque eu vi que tinha tudo a ver comigo e era essa área que eu queria para minha vida. O pólipo é uma lesão benigna de pregas vocais, que pode acontecer em um único episódio de abuso vocal, como um grito muito intenso. Mesmo assim, ele sofre a influência de outros hábitos vocais ruins, como o abuso vocal constante, a falta de hidratação, refluxo gastroesofágico, entre outros. Apesar do pólipo ser uma lesão que geralmente precisa de cirurgia com o médico otorrinolaringologista, o apoio do fonoaudiólogo nesse processo é essencial. É quando a gente vai cuidar da mudança dos hábitos, preparar essa estrutura para fazer essa cirurgia de uma forma melhor e cuidar da voz como um todo no pré e pós-cirúrgico. Agora nós vamos fazer uma vibração de língua, indo do grave para o agudo e voltando para o grave de novo. Vamos tentar? Mais do que cuidar de uma prega vocal, o trabalho do fonoaudiólogo vai ajudar a recuperar a autoestima desse paciente e a voz para que ele use em todas as suas tarefas do dia a dia. Olá, me chamo Edine Dias, sou fonoaudióloga e venho aqui falar um pouco sobre o que é a fonoaudiologia. A gente faz com que o paciente ele retorne o processo de alimentação por via oral. A gente possibilita aquele paciente que não escuta mais a voltar a ouvir através de adaptações de aparelhos auditivos. O profissional fonoaudiólogo ele trabalha no aprendizado do aluno,
oportunizando aquele aluno a melhorar o processo de aprendizagem. O profissional fonoaudiólogo também reabilita cantores, atores, radialistas no processo de reabilitação vocal, trazendo para ele uma performance vocal mais adequada. O profissional fonoaudiólogo atua em recém-nascido, atuando como? Fazendo com que esse recém-nascido que nasceu com prematuridade, ele volte a desenvolver a parte de sucção para ter uma amamentação de forma adequada, como também desenvolver a linguagem de forma correta. Então, o profissional fonoaudiólogo ele é essencial para a vida do ser humano. A cada voz recuperada, a cada palavra conquistada, a cada som ouvido pela primeira vez, a fonoaudiologia mostra a sua verdadeira essência, que é de transformar vidas. Assim, esse documentário não é apenas sobre casos ou trajetórias, mas para falar o poder de uma área que transforma vidas, dá voz à esperança e garante a todos o direito de comunicação.